Joia. Eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, a gente marca só gatilhos, né? Mas aí, no Isso. caso, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo. Sobe um tiquinho o gráfico, aí, só para me ver se vai dar reformular uma pergunta aqui. Um pouquinho mais para cima o gráfico. Aí, um exemplo aqui, ó. Aí tem o Kendo aqui, ó, o gatilho 46, 47, 48, 49. Esse 48 e 49, ele não é gatilho, correto? É o Kendo de continuidade. Fala aí novamente. O 46 aqui, do lado esquerdo aqui, ó. O 46, onde tem uma igrejinha do 46, aí o 46 é um gatilho, 47, isso. Sim. E aí o 48 e 49 é um Kendo de continuidade, correto? Sim. O 47 também não é um Kendo de continuidade? 47 é. Então, aí, por exemplo, no caso, supondo que existe o 48, 40, 47, 48, ele funcionou. Aí vai iniciar a semana no 49. Aí eu posso marcar o 47, que não é um gatilho, é um Kendo de continuidade, como um toque para poder fazer uma compra ou não? Ou só o 46? Isso aqui você vai encontrar lá no diário. Você vai encontrar um candle aqui dentro, ó, que ele vai te dar essa informação de onde você deve marcar. Ah, sim. Não, não, não é, como é que fala? A massa 47 não gatilho. Dentro do 47, por um gatilho, os menores, No, que seria mais eficiente. e ser mais eficiente do que você Marcar esperar isso. o retorno dele aqui, ó. Com certeza. Certo. Aqui é a mesma coisa, ó. Porque se ele não é gatilho, ele tende a não voltar. Sim. Aí você vai ter essa informação aqui, ó. Não, beleza. Então, no caso, realmente é esperar através de semanal o tempo só o gatilho mesmo. Continuidade não Só serve como teste para nada. não É só serve, não serve. continuidade. Só mesmo em gatilhos. Aí aqui essa informação você vai obter ela lá no diário. Inclusive, depois eu passo ela para você aqui. Tá Beleza, bom? tranquilo. Tranquilo? Ariel, Oi. tem uma pergunta, Ariel. Passando um pouquinho mais à frente ali, ó, mais um pouquinho mais à direita. Opa, peraí. Isso ali, ó, Aqui? mais um pouquinho. Você está vendo ali o Kendo número 8 na subida agora. E tem o 7 lá em cima, que tem um Ariel de alta. Ó. Sim. Logo em seguida, o Kendo 8, ele começa a tentar pagar o Ariel. E aí ele retorna e ele vai bater bem no gatilho, já na perna anterior, lá no 30, não é isso? Peraí. Lá de trás. E não naquela perninha que sobe. O senhor está falando nessa região aqui? Não, aqui Ou mais na esta frente, aqui? mais na próxima subida. Isso, nessa aí, ó. Sim. Isso. Esse Kendo 8 aí, ó, ele retorna fazendo um pullback Sim. no gatilho lá de trás, né? 50. É 50. No 50, exatamente, ó. Isso, no Não é 50. mais a pernada que sobe, é lá de trás. Peraí. Aqui, ó. Isso aí, ó. Ele volta aqui. Isso aí, ó. Sim. Qual é a dúvida? Como é que a gente explica agora? Não é mais naquela subida, agora é lá de trás, né? Sim. Mas nessa região aqui, igualmente naquela primeira dúvida ali, não tem nenhum gatilho aqui nesse nível, ó. Somente o 50. Agora, se tem gatilhos mais aqui, ó, desta própria pernada, o 50 se tornaria obsoleto. Ele já teria perdido a validade dele. Agora, como não tem gatilho nenhum aqui neste nível, nesta pernada atual, o 50 serve como rompimento do Kendo 4 e teste do Kendo 5. Compreendeu? Também o do 8, né? E também o do 8, lá na frente. Também, Né? exatamente. Também o do 8 lá na Ok, frente. muito obrigado. Ariel, boa noite. Ô, Sérgio, boa noite. Esse 5 aí, que você não considera ele um gatilho, não? Esse 5 aí que veio testar a máxima do 30, do 50, do 3? Sim, ele é gatilho. Pois é, teria que estar marcada essa mínima aí, seria mais justificável do que o 50 lá, não? É no mesmo nível. Não,
Mas a pergunta, primeiramente, foi para ele aqui, ó. Não foi eu. Então, Que era ele, ó. não, ele perguntou do 8. Quando o 8 voltou, aí esse Ah, 5 estaria sim. marcado. Tá no mesmo nível aqui. É, Mesmo nível, né? isso. Não, porque eu Então, marcaria esse 5, né? Como você não questionou nada sobre ele, eu estou só aham. validando aqui. Não, certo. É ótimo marcar o 5, porque está na mesma região Uhum, dos 50, depois da marcação do 5. Qual marcaria? O 8, né? uhum, uhum. Depois ele tentou ir lá embaixo, eu não sei nem se conseguiu, faltou um pouquinho para ir lá embaixo. Aqui aconteceu compras no diário, né? Alvos diários, com certeza tem um diáriozão brabo aqui nessa região, ele voltou. Não é? Alguma dúvida mais nesse ponto? Obrigado. Ariel, só uma perguntinha. Se esse 50 fosse um candle tipo esse 2 aí, de continuidade aí, fosse lá em cima e parasse, ali onde está o 50, certo? Um candle verde aí, um bengalão aí. Aham. Aí seria um topo. Então eu sigo o mesmo raciocínio que você explicou lá atrás. Dentro desse candle grande, eu vou achar a estrutura no diário para achar o ponto de parada, é isso? Correto. Tá, obrigado. Ariel, Oi, pode falar. pode fazer? Pode falar. Perguntar, por exemplo, o 42 aqui, um pouquinho esquerdo do 50, que é o 42. Ele começou a devolver o 40, que é um gatilho, né? Aqui, Sim, nessa região. aqui. Isso, Aqui, ó. isso. Aí ele começou a devolver. O 41 não é o gatilho, o 40 já é. O 40 é. Aí ele começa a romper através dos diários, correto? Correto. Aí, no meio, quando ele está no meio do pavio do 40 ali, o 39 ele pode ser um ponto de parada, porque ele é um gatilho à mínima dele, ou se torna o ponto de parada do 40? Ele é o ponto de parada aqui. Igualmente essa pernada atual que aconteceu. Ah, tá. Então ele Agora, serve também como ponto de parada. serve sim. Ele é um alinhamento ali, ó. Tá a mesma coisa que o nosso diário texto, o nosso semanal testou esses dias agora. Ele pode Certo. testar aqui, com certeza ele deve ter recuado aqui com o diário, quando tocou aqui nessa região, né? Depois ele serviu lá para frente, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais destacado. Olha aqui, ó. Então marcaria assim, mínima do 39, tá? E máxima do 40. Então, se ele rompeu, se esse semanal teve aqui, ó, nesta marcação, não conseguiu romper o back de baixa semanal, rompendo aqui, o seu próximo alvo semanal seria provavelmente aqui. Depois, lá embaixo, né? Rompendo, busca os gatilhos lá da pernada de trás para cá, ó. Deixa eu esticar ela para lá. O 38 é gatilho por fato? 38. Pelo feito dele. Isto. Tentou reverter a pernada de baixa, né? Então, aqui, ó, ele vai pegar e vai responder aqui nesta região. Se ele conseguiu romper lá, ele vai testar aqui, ó. Lá para trás, ó. Aqui, ó. A regiãozinha aqui. Né? Conseguiu romper o 40, ele vai para o 9 lá. Ah, ele rompeu o 9, né? Rompeu, então ele vai lá para baixo. Região lá embaixo. Que é a máxima daqueles gatilhos lá embaixo. Aqui, aqui, toda essa região, ele faz o rompimento aqui, ó. Fazendo os rompimentos aqui, aqui, ele já vai para lá, ó. A região aqui embaixo. Muitos gatilhos aqui, ó. A serem testados, né? Ah, mas essa pernada aqui, ela subiu, não tampou, ó, não tem um trabalho, não tem um trabalho aqui, ó, desta pernada, não tem, um minutinho aí. Não tem uma pernada atrapalhando este movimento aqui, ó. Então, esses gatilhos que acontecem aqui merecem ser marcados aqui. Compreenderam? Pode falar. O Dori está falando que fica no grupo que acha que ficou bloqueado na sala.
Faz. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá mesmo. Eu acho que vai ter que ir lá na sala de espera, ele vai estar lá, você vai ter que liberar ele lá. É, né? É. Você sabe em qual andar fica ela? Nem No imagino. próximo, no próximo. Essa eu vou. Ai. Agora sim, viu? Participantes não é. Eita! Ariel, Oi. Espera aí, deixa eu... você poderia me dizer qual foi o gatilho que os 50, voltando àqueles 50 de novo, qual foi o gatilho que aquele 50 veio buscar? Espera aí. Pode ser aquele lá de trás. Um minutinho aí, deixa eu caçar aqui onde é que fica a sala de espera. Mas, sério, você não sabe em que andar fica isso? Não, sei não. Então tem, Já foi então bom, tem, né? então tem que descer lá embaixo e perguntar pro porteiro. Se você não conseguir achar ele aí, ele não entra, não. Você vai ter que fechar e abrir outra, se você não conseguir achar ele. Não. Então ele vai aguardar. É. Ariel, eu acho que Oi. fica em segurança. Tem alguma aba aí dentro dos seus controles aí escrito segurança? Vou botar, Eu acho que a sala de espera fica dentro de segurança. informações da reunião. Lá nos controles da reunião, se não estiver enganado, fica dentro de segurança. Eita, tem. Sala de espera. Aí você toca até ficar verde, eu acho que para habilitar, ou branco vai desabilitar. Desabilitei sala de espera. Aí, agora ele deve ter voltado, vê aí. Ô, Dori, vê se você consegue agora. Eu desabilitei a sala de espera. Vê se você consegue entrar. Agora ele pega o elevador e volta para o andar da aula. É. Tá igual, tinha uma senhora num shopping, acho que foi em Fortaleza. Ah, velho. Aí a velhinha entrou assim, olhou para mim, aí ela perguntou assim, você sabe onde é que fica o andar tal? Eu falei, não, senhora, dona, eu tô dando graças a Deus que a senhora entrou aqui, que eu tô aqui desde cedo. A velha quase morreu de rir. Então você tá pior do que eu. Eu falei, oh, quando a senhora entrou aqui, eu achei muito bom. Ei, Ariel, pode perguntar agora? Pode. Vamos lá. Ariel, eu ainda tô... aquelas dúvidas lá que eu falei para você no privado, né? Mas eu queria compartilhar aqui com os colegas. Ariel, quando acontece esse tipo de... Assim, quando uma movimentação, ela chega nessa região aqui, que tem vários gatilhos. Correto. Nesse caso aí, qual é... No caso, a gente quer trabalhar o 40, 41, 42. Quais são os gatilhos de maior relevância para essa pernada? Correto. Deixa eu puxar Aí, eles aqui. isso aí em contexto de semanal. Semanal. Aí, certo. Aí, só para estender um pouco a pergunta. No diário, eu vou levar a mesma consideração lá, marcando os gatilhos né, na mesma correlação que você vai marcar, ou lá é diferente? Lá é um pouco diferente, porque o diário é o ajuste do semanal. Certo. Aí, para o 120, 60, da mesma maneira, né? Da mesma maneira, ajuste do diário. Certo. Pois então, marca aí. Então, aqui, ó. Aqui, então, essa máxima aqui estaria aqui, ó. Movimento marcado aí, né? Máxima do 25. Então, para trabalhar o 40, 39 e 40, marcaríamos a máxima do 25. Para trabalhar o 39, marcaríamos esta região aqui, ó. Mínima do 33.
que é o gatilho mais importante ali daquela região. O que está mais abaixo, né? Então, significa o quê? Se o 40 faz uma devolução aqui para dentro, buscaria 34, né? Se o 42 rompeu ali para dentro, o que ele busca? 30. Lá em cima, que era o último, né? Certo. Aí, como ele não rompeu, buscou novamente 41, rompendo para baixo, buscando mínima do 40. Certo. Então, no caso aí, o 35 eu desconsidero ele, né? 35, sim. 35, sim. Porque tinha 33, 34. No caso, né? eu marquei o primeiro e marquei o último. E o último. Beleza. O paviozinho dele está mais embaixo um pouquinho, né? Então, eu não levo em consideração por si só o pavio do gatilho, eu levo em consideração da onde ele veio, né? Por exemplo, esse 34, ele, apesar do 35, o pavio dele rompeu do 34, ele deu o mais importante, né? Porque o 33 tentou levantar o movimento para cima, o 34 foi ele que fez a reversão, né? Digamos assim. Isto mesmo. E ele é o último, né? O E ele é o 34 último. é o veredito. Certo. O 32, o 31 e o 30, não. No caso, seria a máxima do 34. Em vez de eu marcar o 30, eu marcaria a máxima do 34. Isto. Máxima do Certo. 34. A máxima do 35, mesmo a mínima dele não sendo importante, a máxima dele também eu desconsidero? Pode desconsiderar porque tem o 34 abaixo. No caso, né? Espera aqui. Se no caso, este 45 aqui já tivesse desenrolado essa região aqui, aí abriu em um gap de alta. Aqui. Qual era o último gatilho aqui a você falar, não, ele rompendo aqui, esse último gatilho, passando esse outro aqui, ou se ele abriu aqui, né? Se ele abriu aqui, foi lá embaixo testar, ó, pode ter acontecido, ele abriu aqui, foi lá embaixo testar, você fala, olha, nessa pernada aqui, eu tenho o último gatilho a ser testado ou devolvido, o 34, né? Só que ele veio mais embaixo um pouquinho. Agora, ele rompendo, abrindo aqui, se ele abre aqui já era completamente diferente. Ó. Se ele abre aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Ficar mais claro aqui, ó. Se ele abre aqui, ó. Se ele abre aqui nessa região, tá? Aí o preço vai subindo aqui. Aí você tem lá a máxima do 34 marcada. Aí você, opa, ele está marcando, ele está passando. Outra explicação aqui, surgiu outra explicação aqui e outra dúvida. Se o 35 está mais acima com o corpo um pouquinho, já não marcaria o 34. Tá? Já não marcaria ele. Já marcaria a máxima do 31, né? Isso, lá do 31, lá em cima. Então, se o 34 está apenas com pavio, se o 34 está apenas com pavio aqui, então o primeiro rompimento que o 45 fez foi na máxima do 34. Depois, o último rompimento do 45, a máxima do 35. Então, quando ele abre aqui nessa posição, eu tenho que marcar primeiramente o 34 e tenho que marcar o 35. Se ele abrir aqui em alta, aqui com um gap de alta, para mim falar, não, eu vou conseguir uma entrada aqui de compra, porque o preço rompeu esse movimento com o gap. Então, os últimos gatilhos que eu tenho que aguardar o preço chegar primeiramente, 43, depois 34 e rompimento, né, no 35 ali. Compreendeu? Eu entendi. Entendeu? Ô, Ariel, o Dori tá preso lá ainda. Rapaz, mas não deu certo ainda não. Boa noite, Ariel. Opa, boa noite. Essa sua explicação aí, e a máxima do 33, ela é considerada ou não? Porque parece que ela tá um pouco, o pavio está um pouquinho acima desse 34. Tá bem no rumozinho. É que tá bem junto, né? Mas... Tá bem junto. É sim, mas é sim. Peraí. Ariel, você deixa os splits e dividendos desmarcados, né? Sim. Tá, beleza.
Eu deixo ele desmarcado. Só um momentinho aqui, porque... Ariel, você excluiu ele ou você Excluí. botou ele? Excluiu? Então, na sala de espera não vai adiantar, não. Eu tô É só tentando se aqui. adicionar ele de novo, né? Vai ter que fazer outro processo. Mas não tem aqui. Ah, não, amanhã ele entra, ele vê a aula. Ele vê a aula gravada, tira as dúvidas dele. Ele falou isso, que não tem problema não, que ele vê a Ah. aula gravada depois. Então, tranquilo. Amanhã, pessoal, é colocar o nome correto, viu? O pessoal estavam gravando tela aqui no curso passado aqui, aí agora é só com o nome correto e também eu coloquei um aplicativo da Eduz para identificar depois, né? Para ficar mais com segurança. O bom é logar sempre do mesmo dispositivo e com o mesmo e-mail. Isso mesmo. Pode falar. É o Edson, né? Voltando naquele Kendo 50 lá novamente, eu tenho uma dificuldade ainda na questão da subida ali e a descida das penadas. Aqui no 50 que a gente estava conversando anteriormente, sim, relevante aqui lá de trás que ele veio testar o número 12 lá de trás? Não, no 12 aqui já foi trabalhado bastante, na frente dele lá. Ó. Qual é que ele veio testar, então? Qual é aqui o gatilho que ele veio testar o 39. Ah, o 39. Isso. 39 ali, ó. Certo. 39 e 40, né? Então, aquele lá já não tem mais... Aquele lá não tem relevância mais. Né? Não tem. Ele já não tem relevância. Então, aqui é 39 e 40, aqui nessa região. Né? Inclusive, até quando o movimento volta para dentro ali, ó, né? O 40 ainda ali. Por quê? Não tinha corpo aqui, ó, tampando isso aqui, ó. Não tinha movimentações assim, ó. Aqui, ó. Só para avisar aí, não tinha nada assim. O único que veio com o corpo já dentro e fechou dentro foi o 3, né? E aí já falou, não. Que é isso, gente. Beleza, obrigado. Ariel. Oi. Oi, Ezequias. Nesse mesmo lugar aí, você falou que marcava aí a mínima do 40, do 39 e a máxima do 40. Não marcaria também a máxima do 39, não? Já foi trabalhada, né? Pelo 41 e 42. Ficaria já muito trabalhada. Como tem o 40 aí e o 42, marca o 40 e o 42. Para trabalhar lá na frente, ó. Como máxima, né? Sim. Ah, não. Tranquilo, então. Obrigado. Como máxima ali. Boa noite. Posso fazer uma pergunta aí? Pode, meu amigo Rogério. Pode fazer. Bem naquele ponto que você estava explicando para o Roberto lá atrás, lá. Isso. Esse Kendo 36 e o 37, essas máximas deles não seria relevante para marcar? Não, aí eu já deixaria por conta do 35 e 34, porque o 36 está dentro do 35. Né? Então, ele não se torna relevante. E quem reverteu a pernada que estava lá em cima foi o 35. Então, com o 36, ele apenas chegou no alvo. Não é um candle verde, para falar, não, ele tentou reverter a pernada de baixa. Entendi. Né? O único que era relevante aí, na mínima, era o 38, né, que foi o gatilhozinho aí, que era marcada a máxima dele, juntamente com o lado do 25, essa regiãozinha ali. Ah, tá ok. Obrigado. Entendeu? Entendi. Ariel. Oi. A sua explicação anterior, pode colocar lá no gráfico, lá, por favor. Aqui? É aí mesmo. Esse 19 aí é um gatilho, correto? Peraí. 19. Correto. Aí ele foi rompido pelo 23. Tem que marcar a máxima dele aí, quando ele é um gatilho, né? Máxima dele, isso. Né? Tem que marcar a máxima. Correto. A partir do momento
ele vai perder a validade. Quando que um gatilho perde a validade? Depois que o 32 rompeu ele? Ele foi rompido pelo 23 e foi testado, rompido pelo 32. Seria isso? A mesma coisa lá de trás, ó. Se não tem nenhum gatilho, olha, 32 não é gatilho, 31 não é gatilho, 30 não é gatilho, o 23 não é gatilho. O único gatilho que tem aqui é o próprio 19. Então, ele apara o preço lá na frente. Então, ele segue aí até mais para frentão, então. Serve. Mesmo que ele foi rompido, já, né, rompido, testado, ele vai servir para frente. Ele deixa de ter validade na região que fecha candles dentro dele, ó. Que rompe e tem corpo. Por exemplo, o 49. O 49 está rompendo ele aqui. Depois que o 51 voltou para cima aqui, tu percebe que ele nem falou nada aqui, só lá para frente, mas era por causa disso aqui, ó, por causa desses outros aqui. O 19 segurou o preço bastante, né? Isso. Agora, por exemplo, se esse 19 ele estivesse aqui, ó, deixa eu fazer só um desenhozinho aqui. Opa. Fazer um desenho aqui. Se esse 19 estivesse aqui, ó. Tá. Beleza. E aí, ele tivesse uma marcação por aqui assim, ó. Aí eu fosse trabalhar essa pernada aqui na frente. Ele não faria sentido, porque já tinha muitos outros gatilhos aqui na frente, ó. Então, ele tornaria-se obsoleto para esta pernada aqui. Agora, como ele está nesta região e todas as marcações, todos os candles, aliás, não tem fechamentos aqui dentro, bagunçando esse alinhamento dele, tornando-se fraco, tornando sem zona de negociação na máxima e na mínima dele, ele só vai servir enquanto ele não tiver isso aqui, ó. Esse caso aí seria uma exceção daquela situação que você disse, que você marca sempre os gatilhos anteriores, né? Que você vai trabalhar, por exemplo, vai trabalhar esse 50, 51, você sempre marca esse dos dias anteriores, por exemplo, 31, o 29. Esse é uma exceção que vai marcar mais para trás? Deixa eu ver aqui. No caso... Acho que foi na primeira aula que você disse que você... No caso, o 19 aqui. No caso, se você, igual você disse naquela aula, que a gente vai fazer os gatilhos anteriores, e não aquela que está muito antiga, entendeu? Mas esse aí seria uma exceção, porque ele está segurando o preço? Não, ele é a exceção por causa justamente disso aqui, ó. Não foi trabalhado o preço aqui nesse ponto. Não tem fechamentos aqui, ó. Sim. Ele já se torna obsoleto a partir disso aqui, ó. Que já fechou, já voltou para cá. Mas o 52 veio ali. Não, o 52 está aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó. Né? Entendi. O 2, inclusive, aqui desse ano corrente aqui, o 2 está aqui, ó. Né? O 2 está aqui na mínima do 52. Compreendeu? Sim. Quem tem dúvida mais pode expor aqui. Oi, Ariel. O 42 aí, ele está no topo, mas por ele ser o 41 ser um gatilho de baixa, esse 42 se torna um gatilho? Sim. Ele se torna assim. E tem como alvo o 14 lá na frente. Não é? Agora, como essa pernada aqui está toda livre, ó, não tem nada aqui atrapalhando. Aqui, ó, percebe como tem vários dias, meses aqui, ó. Ele vai fazer sentido lá no outro, lá na frente? Sim. Ótimo. E aqui, ó, como não tinha nada lá para trás, ó, isso aqui também faz sentido aqui, ó. Não tem nada aqui, ó, atrapalhando esse alinhamento aqui. Só foi fazer sentido lá na frente. Olha aqui, 30, vai fazer sentido lá na frente. 29, a região todinha aqui ainda pode ser
testada pelo índice, tá? Que é a região lá do 130 lá em cima. Toda ela pode ser testada ainda por essas pernadas que pode eventualmente subirem aqui. Podem testar esses gatilhos aqui. Um dia vai lá. Pode ter certeza. Aqui, ó. E aí vocês vão lembrar dessa aula. Máxima deles, ó. Compreenderam? Obrigada, Ariel. Oi. Então, o 41, 42, 43, 44, 45 se tornam todos gatilhos, porque todos tentam reverter o movimento, correto? 41 gatilho, 42 gatilho, 43 gatilho, 44 e 45. Correto. Beleza. Todos eles. Oi. Voltando aqui no 19, então, a minha dúvida foi que o amigo perguntou quando é que ele perde a validade. Você falou que o 48 foi o único que veio para dentro dele, mas como o 23 negou ele, depois o 32 rompeu novamente. Por isso que o 49 faz ele perder a validade, porque depois que ele foi devolvido, foi o único que fechou para dentro, é isso? Correto. Correto, ele mesmo. Então, buscaria os próximos lá embaixo, né? No caso, olha. Validade tem que ser dessa forma, com essa leitura, ou Ariel? Isso mesmo. Para ele perder a validade, tem que... Ou então tivesse, né? Igualmente eu já falei, fechamentos aqui, ó. Trabalhos aqui, tampando a confluência dele. Agora, como? Qual era o gatilho na região ali? Qual era o próximo gatilho abaixo do 19? Olha. Como o 49 rompeu, ele foi buscar o primeiro gatilho abaixo do 19 lá, ó. Que é o 26. Uhum. Ó. Buscar os primeiros. Poderia ter chegado na máxima desse aqui, ó. Entendi. Entendeu? Uhum. Agora, pernada atual. Aonde o preço está? Ó. 4,4 chegou hoje, né? Inclusive, teve até vários alunos lá que estavam com esse alvo aí. Quem é que estava com esse alvo aí? Estava vendo lá no grupo. Esqueci aqui. Eu vi um comentário lá. Fontinelli, seja bem-vindo, Fontinelli. Vamos aí, meu filho. Ariel, Oi. nessa região aí me surgiu uma dúvida que na hora que eu fosse marcar, eu ficaria sem saber o que fazer. Por exemplo, aí surgiu uma região de gatilhos, né? Esse 33, 34, 35, até o 39 lá, depois veio 40, 41. Tem uma região de gatilhos, tá? Porém, esses gatilhos foram sambados para cima, para baixo, para cima, para baixo. Por exemplo, nessa região do 33 ao 39, quando retornar lá, você está com ela marcada ainda? Porque já passou 41 para baixo, já passou 44, já passou 45, sambou essas máximas aí. O que você pensa quando chegar lá na frente, lá, você não olha mais para elas? Vou olhar aqui, ó. Tá. E as máximas desse 40, 41 também Não, já está desconsiderada também, né? Tá, eu vou olhar aqui, ó. Aham. É porque eu fico na dúvida quando tem esses... passa para cima, passa para baixo, geralmente você fala que você não olha mais, né? Porém, ela não foi testada ainda, assim, que parou nela, né? Aqui foi bem sambado pelo 41, essa galera aqui. Isso. Eu não olho essas máximas para trás aí, apesar de ter formado aí uma resistência grande. Você já precisa do ajuste. Isso aqui já dá o ajuste exato. Uhum. Isso aqui já dá o ajuste exato para cá. Se você marcar tudo para cá, elas vão se tornar fracas, elas vão começar a passar direto dos seus alinhamentos. Não, eu tô querendo saber na hora que passar por cima dessa linha sua vermelha aí. Entendeu? Na hora que
o preço estiver trabalhando acima dessa linha vermelha, eu só vou pensar em parada lá em cima, ou nessa máxima do 41, do 40, do 33, sei lá. 41, 40 e 41 você não vai marcar. Já era, né? Você vai marcar 45 e 44. 43 e 42 ali em cima. Não, beleza. Tranquilo. Já era, que já foi muito sambado isso aqui. Tranquilo. Beleza. Viu, Ariel? Quanto ao gatilho por anatomia... Pode falar. O 26, ele é considerado um gatilho por anatomia, seria isso? 26, correto. Gatilho por anatomia. Gatilho de indecisão. O 25 também seria considerado? Cara, ele já tem um corpinho maior um pouquinho, né? Se tivesse menor um pouquinho, só esse corpinho bem pequenininho no meio, né? E para mim o 25 é um candle de continuidade. Agora o 26 é indecisão. Tem um negócio fritando aí um áudio. O áudio do Edson tá muito ruim. Boa noite, Renan. Boa noite. Eu muta aí, Ariel. Vou mutar, né? Porque tá muito ruim o microfone dele. O Ariel. Ariel. Oi. Ué, muta teu microfone aí, velho. Só fala quando... Peraí. Abre quando for falar, porque tá muito ruim teu microfone, velho. Fala aí agora, Edson. Ele tava falando, eu mutei. Ô, Ariel, se ele voltar, eu deixo ele falar. Posso perguntar aí? Pode sim. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, a previsão de amanhã, um exemplo, vai iniciar a semana, na segunda-feira. Aí você faz... Manda novamente o e-mail aí, porque eu não problema aqui na abertura do e-mail. Referente ao teu pagamento. Pode falar. Aí, por exemplo, vai iniciar a semana. Por exemplo, iniciou a semana, segunda-feira. Aí você fez a marcação, exemplo, igual aconteceu da marcação dos 52, 51. Aí, chegou no 52 ali. Aí, sua previsão é que ele possa chegar primeiro no 1 ou na máxima lá do 51, depois 52, certo? Sim. Aí, enquanto o preço está trabalhando na semana, a sua ideia, ela sempre vai ficar na mesma marcação. Por exemplo, a minha ideia vai começar alta, essa semana vai ser alta. Você vai seguindo esse pensamento até chegar no alvo? Ou você... Não, aí você vai sempre pensando, você vai mostrando tudo, você vai indo. Apesar que a gente vai operar bem micro, então não faz diferença. Mas sua ideia sempre vai ser assim, vai buscar aquele alvo lá, porque é alta. Sim. Aí isso aqui vai se confirmando com os diários, fechamentos diários. Não, tranquilo. Fechamentos e negações diárias, né? Se o diário, por exemplo, ele está aqui assim, né? Eu preciso de uma negação de 120 ou um 240 para mim voltar com esse preço até aqui. Ou mesmo um diário. Né? O diário bateu aqui, negou aqui, aí ele, opa, o semanal pode voltar até aqui. Rompendo aqui, fazendo fechamentos, rapaz, esse semanal vai voltar até lá embaixo. Então, diário para você, ele que se torna uma confirmação que pode buscar acima ou pode estar respeitando para voltar para baixo. Correto. Através do diário. Então, assim, um tempo menor, aí no caso, não, seria movimentação mesmo do dia ali, confluência com os outros. Isso, movimentação do dia. Esse semanal é para a gente buscar uma identificação dos gráficos diários. Por exemplo, ele chegou aqui embaixo, ó. Ele chegou aqui na mínima. Vocês lembram que aqui no diário surgiu um candle comprador? Sim, sim. Eu posso até mostrar aqui. Esse aqui, ó. O preço abriu o ano, né? Ele caiu. Quando chegou lá naquele alinhamento, ele surgiu esse candle. Então, ele joga o preço para um teste semanal. Sim. Compreenderam? Então, espera aí, deixa eu só fazer a marcação lá. Fazer a marcação lá para mim voltar aqui. Qual era
ponto a ser marcação está dando marcado. 4 lá do diário. Espera aí. No caso, 49 lá não é marcação, não é, Ariel? Era o teste dele lá embaixo, né? Ah, sim. Olha aqui, ó. O teste dele. Foi até aquele candle lá, né, Ariel? 248, ó. Olha o teste dele lá. Isto. 248. Isto mesmo. Né? Olha aqui o teste dele. Veio aqui, voltou. Quando ele voltou para cima do diário antes de ontem, né? Do diário, olha, que a minha linha azul é semanal. Diário. Semanal, testou, surgiu o candle comprador e foi. Que voltou aqui para cima deste movimento. Aí, se for reduzir os tempos, vai dar até a entrada, né? Vai dar até a entrada aqui, ó. Se for chamar isso aqui, vamos fazer a conjunção gráfica, eu vou mostrar ela aqui. Vou colocar essa linha da cor que eu marco mesmo o semanal para mostrar aqui. Diário, né? Vamos lá para o 120. Aqui. Né? Vamos lá para o 60. Lá para 60 minutos aqui. Aqui já é bem visível a entrada, né? Ó. Aqui no 2, 3 e 4. Sim. Ali. Vamos lá para o 30. A gente consegue a entrada bem antes, né? Aqui tá a entrada aqui. Porque ele rompeu o semanal, né? Vamos lá para o 15. Olha lá, o pullback da alta, né? Vamos lá para o 10. Olha aí, o pullback da alta. Vamos lá para o 5. Olha aí, o pullback da alta. Vamos lá para o 3. O pullback da alta. Até chegar no 1. Olha a música aí. Refina todos eles para uma entrada perfeita. Olha aí, a região lá dos 60 minutos. O alinhamento para que serviu? Olha, o alinhamento passou para cima, voltou no 50% e probabilidade, próximo alinhamento, né? Espera aí. Vou voltar aqui lá para o diário. Olha aí. O viés. Quem dava o viés de alta? Olha. Foi, voltou. Chegou no alinhamento, fez o teste, só que a entrada já seria mais em cima um pouquinho, né? Ajuste, né? Esse ajuste aí, ó, a gente consegue ir lá no 120, no 60, na conjunção gráfica. Compreenderam? Sim. Olha, outra dúvida. No caso, quando tem um rompimento, esse rompimento de candle para o outro, ele se pode tomar uma marcação ou não? Só se for gatilho? O bom mesmo só se for gatilho, senão sua tela vai ficar muito poluída. A não ser que seja um topo, né? Se for um topo, aí, mais que tenha sido um topo na formação de candle, né? Aí é interessante marcar, né, Ariel? Uma formação, gatilho, né? Um level, né? Se torna bem igual, bom, por exemplo, o 49, que é um gatilho, o 51 rompeu ele. Ele pode se tornar um teste? 49. 49 aqui? Peraí. Isso, ele pode se tornar um teste aí? Rapaz, melhor mesmo 48. Eu aguardaria mesmo 48 ali. Tá. Tipo assim, para o 2 testar, se o 2 passa da mínima do 52, é 48. Beleza. Ariel, uma dúvida. Geralmente, quando o preço está subindo, por exemplo, aí nesse caso aí, ele busca os gatilhos positivos, não é isso? Quando não, tanto faz. Gatilhos negativos.
Tanto faz. Ah, é? Tanto faz o que ele for subindo e encontrando. Sendo gatilhos, olha, 4, positivo. Né? Tanto faz ser de baixa quanto de alta também, viu? Ó, negativo. Olha aqui. Aqui nas máximas, né? Positivos, olha. Negativo. Né? Aqui na máxima, positivo. Tanto faz ser máxima quanto mínimas de gatilhos que ele for encontrando por ali. Né? Quando ele chegar ali naquela região, olha. Compreendeu? Entendi. É porque no micro eu percebo que ele procura muito assim, por exemplo, se ele está subindo, ele busca aquele gatilho positivo, né? Geralmente, né? No micro, né? Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, né? Por quê? Por exemplo, geralmente ele vai buscar o gatilho negativo no micro. Ele está subindo. Só dar uma palhinha aqui nos 5 minutos, mas não costuma com ele, não. Ó. Veio aqui. Percebe que ele busca geralmente o negativo que reverteu, ó? Ali, naquela pernadinha. Quer ver, ó? Veio aqui, reverteu. Aí ele busca já os positivos aqui, ó, que reverteu de lá de cima. Ó. Busca ele aqui, ó. Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver a cor dele, não. Somente o contexto, né? O contexto, por exemplo, se ele fez uma falha aqui, né? Ele vai buscar um pullback. Claro que quando ele subir, ele vai tentar romper o gatilho de falha. Ele vai tentar romper esse aqui, ó. Aí como ele não consegue, volta o movimento para baixo de novo. Bom? Não tem nada a ver, não. Beleza? Semanal, novamente. Alguma dúvida mais, pessoal, sobre o semanal aqui? Ariel. Deixa o Edson perguntar, tem hora que ele está tentando. Aquele Kendo 14 ali, voltando um pouquinho mais à esquerda ali, ó, aquele Kendo 14, para ele confirmar essa negação, então, do movimento, eu teria que ver o gatilho lá de trás e não esse 12 aí para confirmar, né, essa negação. Para você esse conseguir... Não é gatilho, né? O 12 não. Para você conseguir ver, você teria que observar aquele lá de trás. Exato. Né? Agora, a falha dele, da alta, tipo assim, o semanal não é mais um pullback de alta, não. O semanal não está mais fazendo isso aqui, ó. O semanal, ele não está mais em pullback de alta. Ele vem com o 15, testa aqui, fechando abaixo do rompimento dele no 13. Sim. Aí se confirmaria, fala, não, ele não conseguiu voltar para dentro do rompimento, marquei o rompimento. Eu acho que até o Alberto fez essa pergunta bem aqui, não foi, Alberto? No PV? Foi. Foi Foi mesmo. O cabeça. Olha aí. Então, 200, a negação do 200 perguntas por dia, eu lembro o cara que perguntou. É porque é o cara que pergunta mais, né? Não, tem muito cara que pergunta muito aqui. Então, a negação daquele gatilho lá de trás, então, não influenciaria nessa negação do rompimento aí, da devolução do movimento? Não influenciaria. Só apenas marcou o alvo. Né? Okay. Você tem a noção de que ele aconteceu um alvo. Entendi. Aconteceu nada mais é que um gatilho que não foi rompido, né? Correto, correto. Agora, a negação você já depende dessa região aqui, ó. Veio, testou, tentou devolver o movimento, falhou. Então, próxima semana, eu vendo um caminhão carregado de coco. Carregado de caranguejo. Esse Kendo 15 aí, ele confirmou, né, Ariel? Que não era mais, não era tipo... Não era mais alta. Não era mais alta, né? Isso. E se ele fosse dar continuidade, olha, pelo menos subir mais um pouco, ele teria feito isso aqui, ó. Devolvido, né? Rompido ali, voltado para cima aqui, aí você, opa, essa semana pode haver um teste no rompimento, no primeiro, no segundo, no terceiro dia, depois tentar chegar no topo, né? Já teria essa noção. Agora, como aconteceu isso aqui, ó,
Né? Na semana 16, você só pensaria em venda. As situações que o mercado entrega para você de graça, né? Entrega. Então, por exemplo, se você tem uma ação ali que está duvidosa, você, opa, eu vou cair fora disso aqui. Aí eu vendo minha sogra com o cartão corporativo dela, viu, Ariel? Pois é. E lá na conjunção está escrito, né? Lá na conjunção diário, semanal, isso aqui está escrito. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar todas as outras aqui. Apagar tudinho aqui. Manda excluir logo os estudos, é mais fácil. Já estou terminando. Aqui. Vamos ver aqui esta região aqui, ó. Toda essa regiãozinha aqui lá no diário. Vou colocar mais grossa. Opa. Tá, diário. Eu já estava com saudade da aula. Não quer aparecer. Ah, tá. Quando começa, Ariel, e começa a gostar, passa um tempo fora, dá isso aí. Eu acho bom estar falando sobre gráfico, tirando dúvidas, dando aula. Eu acho muito bom porque eu estou me exercitando, né? Ó, tá vendo aqui, ó, lá no diário, aquela falhazinha que eu descrevi lá, ó, veio, testou aqui, com o gap, levou até nas regiões de alvos, fez a falha com 72, entrada diária ou semanal, né, vamos dizer assim, aqui. Lá com a conjunção gráfica, só para estar aí dando uma palhinha aqui para o pessoal, lá com a conjunção gráfica, 120 minutos. Qual era o ponto? Lá com a conjunçãozinha gráfica, ó. Olha aqui os pontos de entrada, né? Não dá para ajustar bem se é esse aqui ou se é esse aqui, mas eu acho que é esses aqui, ó. Né? Lá nos times menores ainda, você vai conseguir a sua entradinha perfeita, né? No 60. Você consegue, não tem dessa, não. Você consegue ajustar de um semanal para o day trade, tá? Pode estar tranquilo que você consegue. Mostrando aqui de 1 a 1 para vocês decifrarem isso aí. Depois eu vou mostrar isso aqui, todos em conjunto, né? Quando a gente já estiver fazendo a conjunção gráfica, né? Aí, começa 30. Na terceira semana. Por aí, assim. Até meia-noite tem chão, rapaz. Relaxa. Tu vai dormir, rapaz. Deixa pra dormir quando morrer. Aí tem bastante tempo. Não precisa se incomodar. Você vai ter a sua entrada perfeita em conjunção com os times maiores, a mais perfeita conjunção. Isso aqui, se eu quiser levar isso aqui por 1 minuto, eu levo. Olha, vai lá pro 5 logo, né? Tem o ajuste perfeito do mercado. O pessoal que tá chegando agora, que tá começando a entender. Travou para mim ou para mais alguém? Travou para mim também. Travou. Nada no mercado é aleatório. Travou. Como não vai, não quer. Travou. Ariel, o que você estava falando, ninguém estava ouvindo aí. A Ciponete. Não. Foi a internet aqui, ó. Foi a internet. Você mora em Belém, Ariel? Tucuruí. Tucuruí, Seu Starlink tem que chegar logo, hein, Ariel? Eu pedi. Pedi ela para levar para fazenda. Aí sim, aí fica volta bom. lá, Ariel. Peraí, calma aí. Tá. O cara quer operar lá da fazenda, ó. Aí fica bom. Olha aí, ó. No M5, né? No M5, olha aqui, ó.
o gatilho 69. perfeito. Aí, ó. E que se for levar para o M1 ainda fica mais ajustado ainda. Tem como o cara pegar lá de um semanal e conseguir destrinchar uma operação até aqui? Tem. Tem sim. Nós estávamos lá no semanal. Né? Ariel, Olha aí. posso fazer uma pergunta aí nesse movimento semanal? Pode fazer sim. Aí tem 50%, do Kendo 11 ao Kendo 14, né? O Correto. 11 é um gatilho, o 14 veio, não testou, 15 testou 50%. Correto. Não dava... Se eu olhar esse movimento, lá no micromovimento, nos 5 minutos, por exemplo, ele vai se estruturar dessa forma aí. É certo que o outro cai também, ou ele ainda poderia subir porque o 15 testou o gatilho e está nos 50%? Não, se ele já testou o gatilho, igualmente eu destaquei aqui, se ele já testou aqui, veio no teste aqui, na região aqui, e não conseguiu fechar para cá, a probabilidade do próximo ainda é buscar novamente aqui, ou talvez até romper, que ele não conseguiu se manter dentro do gatilho. Porque, olha, querendo ou não, o 14 testou esse aqui, depois o 15 veio e testou esse aqui, não fechou aqui acima, probabilidade dele buscar fundo do movimento. Próximo gatilho, né? Mais abaixo. Próximos gatilhos abaixo. Agora, se ele não testa a máxima do 13, que é o rompimento, ele ainda poderia ir no 16? Você considera, não? Ou já considera falha aí? Se ele não testar a mínima no caso do 13. 15. No caso 15 aí. Se ele não testar a mínima? Se ele tem um pavio menor, ao ponto de não testar a máxima, a mínima do 13, a mínima poderia, do caso, né? Poderia ir. Aí ele poderia ir. Podia dar continuidade ainda, né? Poderia, sim. Porque não tinha dado alvo ainda, né, Ariel? Não tinha dado alvo ainda. Aí ele poderia subir, sim. Mas, Ariel, esse 15, esse 14, ele... Eu não já posso procurar a venda no 15? Porque o 14 testou o 9 ali, o 7... Não, e o mais importante, o 14, né, fez a falha. Não, pois é, isso que eu ia perguntar. Sim, não, tá, perfeito, senão eu estava totalmente perdido. Não, beleza. Não, você pode sim, aqui você pode jogar uma fibra. Não, aqui, sim, porque eu já estou acostumado com esse movimento aí. Não, beleza, tranquilo. Tranquilo. Tu já é fera. Não, obrigado. Eu fiquei meio, falei, uai. E lá no diário tu acha ela. Não, sim. Tá. Olha lá. Né? Você de posse daquela informação, você buscaria venda nessa região aqui. Sim. Uhum, perfeito. Ora, depois vai ter uma aula específica só sobre teste, ou não? Sim. Eu estou tendo dificuldade no negócio do teste. Enxergar os movimentos eu enxergo. Agora, o teste aqui, para mim, é complicado. Inclusive, essa nova mentoria, vou ter novidades sobre o teste, né? Show. Vamos ter teste micro, teste intermediário, teste macro. Eita. Aí você vai escolher, você vai aguardar o teste macro, você vai aguardar o teste intermediário ou o teste micro, né? Que eu menos concordo com ele aqui. Seriam os pontos de pullback, né, Ariel? Pontos de pullback, isso mesmo. Ariel. Já tá ligado, né, Marcos? Os últimos gatilhos no tempo macro. Ariel, me confundiu um pouquinho a minha cabeça agora naquele ponto ali que eu estava te perguntando. Qual? Eu te perguntei a questão da negação do rompimento. Agora você me apresentou ali. O 14 confirmou rompendo o gatilho 13. Não, mas aí é o mais de boa que tem, César, porque todo dia, quando ele vai operar, vai fazer o gráfico colando. Peraí, deixa eu montar ele aqui. Essa aqui é muito fácil. Pode falar. Pode falar, Edson? Edilson? Ele tá falando, eu acho que tá mutado. Barra de espaço aí, Edson. Oi, tá ouvindo agora? Tô. Não, você agora explicou para o Cisenano também a questão do retorno. Ele rompendo o gatilho 13, também ele confirma o rompimento, ou eu tenho que ir no diário e ver os gatilhos do diário para confirmar também esse rompimento aí dele? Tem. A devolução. Tem, sim. Para você filtrar sua entrada, você tem que ir no diário.
Não, mas eu quero saber só com relação à negação dele. Ali, ele voltou abaixo do 13, né? Certo. Ali ele confirma para mim que ele está devolvendo. Sim, que ele vai chegar até no 11. Ah, entendi. O 13 só se confirma um gatilho a partir do momento que o 14 rompe ele ou não? Ou ele já era um gatilho antes? Não, ele não é um gatilho, ele é um rompimento. Ele é um rompimento, né? É um rompimento. Ariel. Oi. Gerou uma dúvida nesse movimento aí, que esse movimento aí sempre me gera dúvida. O 15 tocou no 11 e fechou positivo. Sim. Aí o 16 eu fico sempre na dúvida se ele vai subir ou não. Porque assim, eu sei que ele confirmou o rompimento do 13, mas ele está acima de um pullback desse movimento. Sim, mas abaixo do 13. Ah, tá. Ariel, abaixo do 13 ali. Eu acho que lá no diário ele termina um Ariel da baixa negando o gatilho, que é o refino desse movimento. Sim. Sim. Mas somente olhando aqui o semanal, né? É um pullback da baixa. Veio aqui. Aí ele testou o último gatilho aqui, ó. Aqui na máxima dele aqui. Então, ele tentou levar esse pullback aqui, ó, provavelmente mensal, para cima e fecha abaixo Esse do rompimento. Esse a movimento... famosa quebra de caixinha, né, Ariel? Isso, quebra Antiga. de caixinha. Esse movimento é o mesmo daquele topo à esquerda. Tem como você tirar o zoom, por favor? Olha lá de cima, lá do 26. É o mesmo movimento. Movimento. Olha. 50% também, né? Tá. Testou. Isso aqui é lá de trás, né? Vocês lembram que a gente fizemos uma marcação ali atrás. Deixa eu até puxar ele mais aqui um tiquinho, para ficar claro. Ó, veio aqui na região, veio aqui no gatilho. Então, ele fez pullback. 19, 23, pullback. Falha. Mesma coisa ali. Ô, Ariel, aí se no caso o 15 lá, para o 16 você compra, o 15 teria que devolver o rompimento do 13 ou o rompimento do 12? Para se tornar continuidade alta. Se eu comprar no 16? Para comprar no 16, um exemplo. O 15 ficou abaixo do 13, mas se ele devolve esse pavio do 13, ele já considera como um pullback para alta? Continuidade da alta. Ou rompeu o 12? Não, continuidade da alta. Se rompesse o 13, então já provavelmente poderia subir o 16. Sim, com certeza. Beleza. Com certeza. Ariel, e se o 16 já abrisse acima do 13 ali, eu pensaria em venda ainda? Não. Só se ele negasse. Só se ele negasse. Aí o gap era um candle, né? O gap levaria ele lá para cima e pronto, aí acabou. Acabou, então. Entendi. Acabou, não é? É porque muitas vezes acontece isso, né? Acontece. Tipo assim, ele abre acima. Estrutura, né? Estrutura diário ali, no caso, precisaria estruturar diário ali. Aí subiria, sim. Com certeza. Porque assim, vamos supor que na segunda-feira eu estou pensando na venda mesmo, porque ele testou o 13 e negou a alta. Mas aí chega na segunda, ele abre acima, então eu volto para a compra de novo. Sim, até na máxima do 15. Não, beleza. Por exemplo, se ele abriu aqui nesta região aqui, ó. Se ele abriu aqui nesta região, com um gapzinho, ou mesmo aqui, ó, rompendo a máxima do 13, você aguarda a estrutura de candles, né, para você tentar comprar até na máxima do 15. Não significa que ele não vai cair de novo, tá? Sim. Aí ele tem que se garantir com o semanal ou diário acima da máxima do 15, voltar a testar para tentar chegar na máxima do 14. Ah, tá, entendi. Só pensaria nesse candle 16, Ariel, duas situações. Se o 15 já devolve o movimento, ou se ele não testa o gatilho, que é o rompimento. Isso. Só tem duas situações para isso aí. Isso mesmo. Minha forma de ver, né? Isso. E se esse 15 fechasse negativo, Ariel, mudaria a análise ou não? Melhor ainda a venda. Melhor ainda. Melhor ainda, com certeza. Só venda, né? Fosse na segunda-feira, né?
Na segunda-feira dele aí só venda. O Ariel, e como ele fechou agora hoje, você acredita na continuidade da alta ou você acha que ele vai fazer uma correção? Pode sim, ele pode continuar a alta aqui, ó. Pode fazer, embora esteja em alvos, né? Embora esteja em alvos, ele pode fazer rompimentos sim. Agora, quem vai confirmando isso aqui, ó? Regiões de testes. Aqui quem vai confirmando são os times menores. M120, 240, 60, eles vão confirmando. Agora, como aqui, ó, por exemplo, aqui nessa região, ele tinha alvos a chegar aqui, a probabilidade era mais, né? Agora aqui, como ele está em alvo, dependemos de times menores para refinar essas entradas. Então, quem conseguiu pegar essa alta lá embaixo, ele está realizando aqui nessa região. Está realizando por aqui, tá? Agora, dependemos de rompimentos, testes, falhas de baixa para dar sequência no maior movimento, buscar os próximos gatilhos semanais, ó. Lá para cima, né? Diários semanais. Entendeu? Vamos voltar lá no semanal mais uma vez para quem tiver dúvidas aí semanais, pode expor aqui. Essa aqui, pessoal, é a resposta daquela primeira aula, tá? A resposta daquela primeira aula. Depois vamos para gatilhos menores, né? Tipo 120, 60. E vamos baixando o nível dos gatilhos. Por isso o curso demora 3 meses, porque é muita confluência para, tipo assim, passar em poucos dias e você não ter a oportunidade de perguntar, não ter oportunidade de se expressar aqui no grupo. Inclusive, Pensei que até dezembro, Ariel. Pensei que até dezembro. Não. A primeira mentoria foi assim, até dezembro. Pois é, aquela lá nós estávamos num backtest louco. E aula de manhã e de tarde ainda, de noite. Era aula de noite. Isso. Então, aí, ó, se torna muito grande porque vamos passar de time em time, né? Tipo assim, hoje estamos em semanal. Próxima aula, diário, né? A seguinte, gatilho de 120, gatilhos intermediários até chegar nos gatilhos micros, que é a entrada, né? Aí depois, vamos lá, teoria de Dow, juntamente com Fibonacci. Então, por isso que o curso fica bem grande. Ariel, mas me autoriza uma pergunta aí? Oi? Pode perguntar. Você falou a primeira aula, eu não tenho essa primeira aula, ela foi gravada na plataforma? Foi, Rogério. Me chama no privado, que eu vou te enviar o link do curso, porque você provavelmente adquiriu o curso 2021 e eu não enviei para você ainda o curso 2022, não é isso? Não, eu tenho um curso 2022, a mentoria, que terminou 25 de dezembro. 23, aliás. Você tem o 222 e falta o 23 agora, que você entrou no final, não foi? Foi, entrei no final, aham. Correto, então é isso mesmo. Me chama no PV, eu vou enviar o link para você. Ah, tá. Então essa mentoria agora que você está passando para nós, hoje é a segunda aula? Não, é a primeira de mentoria, a quarta de curso. Ah, é a primeira de mentoria e a quarta de curso. Isso. Ah, então as outras não tem, não. Ah, eu achei que essa mentoria você deu uma parte gravada, você ia só dar umas aulas de tirar dúvida. Então você vai dar uma mentoria completa para nós. Completa. Pô, cara, eu fiquei mais feliz agora, aí. Eu já estava feliz, já. Porque eu pensei, vai dar umas 4, 5 aulas de tira dúvida. Não. Como já passou a parte gravada? Não, aí Deus o livre, é muita aula. Não chora não. Não, eu tô gostando. Que legal. Então tá, eu chamo você no privado para você complementar lá para mim. Tá bom, pode chamar lá que eu só isso, para continuar aí. Eu faço para você. Eu tiro dúvidas, 3 meses de tira dúvidas comigo. Então, cada aula daquela lá, do passo a passo, que ainda está faltando algumas, cada aula daquela lá tem uma aula de resposta da mentoria. Né? É muita bacana. Muita coisa mesmo. Tá bom? Alguém tem mais dúvidas sobre o nosso semanal aqui? Ariel, chave vira chave, né, Ariel? É para virar a chave. Ariel, eu só queria ver contigo aí, essa entrada do 23, do 23, onde tem essa linha azul sozinha aí? 23 e 24, né? Sim. Porque o que do 23 ele rompeu muito lá, o 22 vai rompendo todos, 21, 20 e tal. Como refinar
essa entrada aí no candle 24, porque ele fez um pequeno pullback aí, né? E como que eu posso identificar o gatilho? Onde ele foi? Aonde ele foi buscar? né? Isso. Você quer ele diário ou você quer ele semanal? Eu queria ver aí mesmo no gráfico semanal. Certo. Deixa eu procurar ele aqui para você. Olha, como o 23 aqui, ó, é um candle que trabalhou aqui na máxima, depois o 24 já abriu lá na baixa, teríamos a mínima do movimento aqui, ó. Do 19, né? Teríamos esta mínima como confluência ali. Mais acima, precisaríamos de um ajuste diário para termos gatilhos de entradas aqui nesse movimento. Aqui, ó. Sabemos que o 23 é de baixa, né? Nossa. Aqui tá caindo dilúvio. Sabemos que o 23 é de baixa, provavelmente iria na mínima do 19, então buscaríamos gatilhos diários vendedores lá naquela região. Ele já abriu, foi em gap lá, ó. Ele já abriu, foi em gap aqui na região. Abriu em gap, falhou e caiu, ó, lá embaixo, né? Qual era o ajuste aqui? Vamos buscar esse ajuste perfeito aqui para você. Do 95 ali atrás, né? 95, né? A mínima do 95. É 95. Não, não é ele, não. É a máxima do 89, então. Isso. Máxima do 89. Então, ali, você aguardaria por possíveis vendas. Não é isso? Aguardaria por... Ainda não é ele, não. Ó. Não é ela, não. Ela ficou um pouquinho distante. Então, ali ainda está 120 ainda. Pontinho chato esse aí, ó. Foi totalmente lateral esse dia aí. Nossa. Olha lá onde é que ele está, ó. Lá na regiãozinha bem próxima a ele mesmo. Falhou ele ali, ó. Bem chata. Falhou com o candle 4, né? E o próximo dia só despencou. E na verdade, olha, isso aqui é uma falha do gap de alta. Não vou muito aprofundar aqui no gap, porque não é o contexto da aula, mas para explicar este movimento aqui, eu sou obrigado a lhe mostrar esse gap. Ó. Senão você vai dormir com dúvida. Ó. Peraí. E os demais colegas também, ó. Tá. Testou aqui. 4 falhou. Então, no dia seguinte, você não aguardaria compra mais, você aguardaria venda, e foi justamente o que o gap fez e foi cumprir aquele alvo lá do semanal. Compreendeu? Isso aí, entendi. Isso aí seria uma entrada tipo de swing, né? Para poder de um dia para outro, né? Não, tipo assim, com o fechamento. Se a quisesse fazer, né? Com o fechamento do 5, pelo menos para o dia seguinte você teria um pré-análise válido. Olha, eu não vou mais pensar nessa FIBO de alta, eu vou agora aguardar esta FIBO de venda se cumprir, ó. Que era esta aqui. Não tem jeito, a gente termina... Estava no 50%, né, do marco. Sempre está. Ó. Teríamos essa aqui. Aí, ó. Essa daqui foi falha para cumprir essa daqui, ó. Lá de baixo. Claro, inclusive, o seu viés tinha que ser este mesmo. Por quê? Vamos voltar lá no semanal. Né? O seu viés tinha que ser de baixa mesmo. Não tinha viés altista. Semanal. Vamos voltar lá. Ó. Seu viés tinha que ser de baixa. Por quê? No semanal, o 23 rompeu a máxima do 19, então ele tinha que buscar fundo. É isso? Então, ele não tinha nenhum gatilho de parada aí, né? Não tinha. Então, a maior probabilidade do 24 era cumprir a pernada maior. Ó.
Entendeu? Aí, quando acontece aquele gap, aquela falha, só cumprir ela lá. Beleza, meus amigos? Alguém tem dúvida mais? Valeu, o pessoal iniciante, a gente termina tendo que elevar o conteúdo mais um pouquinho para responder a pergunta da pessoa. Entendeu? Mas eu vou levar isso aqui no passo a passo, tirando as dúvidas do iniciante primeiramente. Bom, pessoal que está iniciando aí? Essa aula vai para a plataforma, né, Ariel? Vai sim, todas elas vai para a plataforma, todas elas. Tá, Oi. Boa noite. Ô, Neucimar, pensei que você tinha faltado. Não, eu tô aqui desde o começo, é porque eu fiquei com medo de você me derrubar. Não, eu hackei o Zoom, né, e consegui entrar na aula. Rapaz. Pensando nesse movimento 23, 19, o movimento sadio seria o 24 testar o rompimento do 19, não é isso? Sim. E pensando na coisa mais tranquila, porque aí possivelmente ele parou de algum gatilho micro aí. Sim, foi. Porque ele levou a onda, né? Então ele pode testar ou o rompimento ou o gatilho anterior. Correto. No caso seria lá o 22 lá em cima. Correto, isso mesmo. Então aqui, ó, já com este movimento fechado, ó, 24 fechado, retração no 25. 25 não conseguiu romper a mínima do 24, ele volta onde? No alinhamento. Aqui, novamente, zona de vendas, né? Por quê? Rompimento do alinhamento ali de trás, mínima 19, e por aí vai. A minha dificuldade maior é só o refino, mas é mais para frente, né? Isso, mas é mais para frente. Eu só tinha uma dúvida rapidão aí nesse 27 aí, né? O Fala que aí, me tiraria o viés de alta na próxima semana, do 28, sendo que o 27 devolveu esses fundinhos aí tudinho, e inclusive o fundo do 48 mais à esquerda lá. Palhas diárias. Ó, tá. Se você colocou uma Fibonacci aqui nele, para começar, ele já parece que já abriu bem abaixo, né? Bora ver aqui. Que é lá na conjunção. Já na abertura da próxima semana, já, né? De cara já abriu. Isso. Na região de 50. Já abriu baixo. Uhum. Lá na conjunção ele te tira. Ah lá. Já abriu abaixo. E lá no diário, ó. Nossa, não tinha como pensar, não. Já abriu rompendo tudo. Beleza. Já abriu rompendo. Beleza? Então, obrigado. Alguma dúvida mais, pessoal? Valeu, obrigado aí, Ariel. Os iniciantes aí. Nossa primeira aulinha amanhã cedo, ela